Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada Financeira. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre poupança, né? Para você realmente ter esse impulso de sair da poupança, caso você ainda tenha dinheiro lá, tá? Então, a ideia aqui é ter uma conscientização que há melhores opções de investimentos e a gente entendeu por que que você deixou dinheiro na poupança até agora se há essas melhores opções. Então vamos entender um pouquinho o que que é a poupança, quais são as características dela e como que a gente pode ter opções muito semelhantes, mas que rendam mais do que a poupança, tá? Espero que vocês gostem desse episódio, é para quem está bem no comecinho e para quem já quer começar assim em investimentos bons, seguros e que rendam melhores do que poupança. Espero que vocês gostem desse episódio, então vamos para o vídeo, tá? Bom, então para começar, o que que é o programa da escalada? Se você realmente quer ter uma carteira de investimento do que você possa viver do rendimento desses investimentos, dos dividendos que eles proporcionarem, você precisa começar a partir de agora e não só ficar sonhando com que isso aconteça, mas você precisa entrar em ação a partir de agora. E muitas das vezes você não entra em ação por desconhecer como que funciona, por querer dar um passo maior que é a perna. Então, o programa da escalada é justamente isso, ele te ajuda a te direcionar de acordo com o seu momento de agora para o seu próximo investimento, para o seu próximo degrau, para a sua próxima meta, tá? Então, é um direcionamento de acordo com o seu momento de vida agora, para você sempre evoluir nos seus investimentos e, ao longo do tempo, construindo uma carteira bem diversificada e robusta ao longo dos anos, tá? Bom, para quem que é o vídeo de hoje sobre a poupança? Então, justamente para quem está começando a investir, para quem já tem dinheiro em poupança ou para quem está pensando em começar a poupar e colocar justamente na poupança. Então, antes de colocar, vamos ver se existem outras opções melhores. E para quem tem dinheiro em conta corrente e ainda não investe, às vezes a pessoa fala, ah, nem vou investir porque está na conta corrente, daqui a pouco eu vou usar, eu não sei colocar em outras coisas, nem em poupança coloca. Então, vamos. Esse episódio de hoje é justamente para vocês tomarem uma boa decisão com relação ao patrimônio de vocês, tá? Bom, para quem que não é o episódio de hoje, é justamente para quem quer uma fórmula rápida de enriquecimento, tá? Então, aqui não vou dar nenhuma diquinha que você vai ficar rico em um minuto. Aqui é mais uma construção de repertório para você ter o poder de decisão para escolher os melhores investimentos, os melhores ativos. E para quem já investe, possui uma carteira bem diversificada, tá? Aqui a gente está nos primeiros degraus da escalada para quem está começando a dar os primeiros passos, tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho dos benefícios, né, de você retirar o seu dinheiro da poupança. Então, vamos começar aqui, primeiro, pela questão da rentabilidade. Como assim rentabilidade? É importante a gente entender que existem outras opções de investimentos e que são mais rentáveis do que a poupança, ou seja, faz com que o seu dinheiro cresça mais do que quando você deixa na poupança, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Existem opções muito semelhantes e tão seguro quanto, com o mesmo tipo de liquidez, com características muito semelhantes, mas que rende mais. Então, se eu tenho uma opção melhor, por que não colocar, né, nessa opção melhor? Outro ponto aqui que eu trouxe é justamente você fazer parte de uma minoria, porque eu estou falando aqui que há opções melhores, mas a maioria das pessoas ainda não tira o dinheiro da poupança, ainda coloca, e não é uma minoria pequena, é a maioria mesmo. Ou seja, ó, metade dos brasileiros não investe e 68% dos que investem aplicam em poupança. Então, vocês vejam que, assim, metade não investe e dos poucos que investem, a maior parte deixa em poupança. E é um local que não rende tanto do que outras oportunidades, tá? Então, se você tiver essa opção de colocar em outros investimentos, você vai fazer parte de uma pequena minoria da população, que é uma pequena minoria que vai ter um crescimento na sua carteira de investimentos ao longo do tempo, tá? Vai ter muito mais oportunidades ao longo do tempo do que se você estiver deixando o seu dinheiro em poupança.
Outro ponto aqui é a questão da simplicidade dos dias de hoje. Então, a gente está na era, né, de um grande desenvolvimento tecnológico, fintechs. Então, antes, realmente, para você tirar o seu dinheiro da poupança, você precisaria ter vários outros trabalhos, que isso era um dos impeditivos antigamente, de justamente você tirar da poupança. Mas hoje não tem mais desculpa. Além da gente ter uma disseminação de informações muito grandes, a gente tem a simplicidade de investir em ativos e é tão simples quanto investir numa poupança, tá? Então não tem desculpa para as dificuldades que a gente tinha antigamente. Então hoje está muito mais simples, é outro super benefício de tirar o dinheiro da poupança. E o um outro ponto que eu trago aqui é sobre pagar impostos. Então, muitas pessoas falam: ah, mas eu deixo na poupança porque lá não paga imposto. Mas será que pagar imposto é realmente muito ruim? Então, o que eu quero trazer aqui, gente, é que um dos grandes benefícios é justamente que, mesmo pagando impostos, se você comparar o valor rendendo nessas outras opções versus o que rende na poupança, ainda assim é vantajoso. Ou seja, não é porque você está pagando o imposto que vai ser ruim a longo prazo. Não quer dizer que você não pagar imposto vai ser bom. Então, a gente tem que tirar essa crença de que tudo que paga imposto é muito ruim. Pagar imposto é ruim? É terrível, é horrível, gente. Mas a gente tem que comparar realmente o que vai ser a longo prazo o mais rentável. E existem opções que, mesmo pagando impostos de renda, como rendem muito mais, ainda compensa versus um investimento que não paga imposto de renda, tá bom? E outro ponto aqui é que você pode ter nessas outras opções para tirar o seu dinheiro na poupança, ter acesso ao dinheiro a hora que você quiser, que é uma das características da poupança, que é essa liquidez, é você ter acesso ao dinheiro a hora que você quiser. Então, existem opções que têm essas mesmas características. Então, se tem essas mesmas características, se rende mais, se é tão seguro ou até mais seguro que uma poupança, por que não colocar, né, nesses outros investimentos? Por que ainda fazer parte dessa grande maioria da população brasileira e não pular para essa pequena minoria que pode ter um grande diferencial ao longo do tempo, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho do que você não pode fazer quando você começar a tirar o seu dinheiro da poupança, que é justamente assim, começar com o pé esquerdo, começar errado, tá? O que a gente não deve fazer para não colocar tudo a perder? Pensa que você tá, provavelmente você tem dinheiro em poupança e você deixa o dinheiro na poupança por uma questão de segurança, né? De estabilidade, por saber o que vai acontecer, por conhecimento daquilo. Agora, não adianta você querer tirar o seu dinheiro de uma vez e ficar arriscando, colocar tudo em risco. Então, às vezes, dependendo do seu comportamento, pode ser até pior você tirar de uma vez. Então, vamos ver alguma das armadilhas que podem acontecer quando você tira o seu dinheiro da poupança. Então, o primeiro ponto é justamente a rentabilidade. Da mesma forma que é um grande benefício, por outro lado, às vezes a gente começa a ver uma grande ganância das pessoas por só ver rentabilidade dos investimentos. Bom, já que eu vou tirar da poupança, então eu quero ter o melhor rendimento possível, o rendimento mais rápido, o rendimento mais fácil. E isso acaba colocando o seu patrimônio em risco, em um risco muito maior do que se deixar rendendo pouco, tá? O exemplo disso que eu trago, que é muito comum, está sendo muito falado, são essas apostas, essas pirâmides de Bitcoin e tudo mais, tá? Então, se você for para tirar de algo que está seguro, para ficar fazendo aposta, para ter uma rentabilidade rápida em um curto espaço de tempo, deixa onde está. É menos pior do que ficar apostando nessas coisas que vão levar você à ruína, tá? Outro ponto é justamente você colocar a fórmula da pobreza em prática. O que é isso? Por exemplo, você vai lá, junta o patrimônio e coloca todo o valor que você juntou durante meses, quiçá até anos, em um único passivo. Como assim? Você coloca, junta todo o seu dinheiro, se você tem, por exemplo, 60 mil reais, e você pega todos esses 60 mil reais e vai colocar
tudo, tudo, tudo em um único passivo, que é um carro. Por que que ele é um passivo? Porque ele não vai te gerar renda. Por que que ele é um passivo? Porque ele vai te gerar custos, custos de manutenção, de PVA, de gasolina, de tudo. Então, ao invés de você fazer o seu patrimônio crescer, você vai pegar todo o seu patrimônio e colocar em um passivo que ainda vai consumir a sua energia do agora, tá? Então, esse é uma fórmula da pobreza muito comum. As pessoas não têm o planejamento, não reter uma parte do patrimônio e não considerar todos os custos envolvidos desse passivo, tá bom? Isso não quer dizer, pessoal, que vocês não têm que ter consumos. A gente precisa consumir, precisa ter planos, precisa ter sonhos, mas tem que ser planejado e não colocar todo o seu esforço de vários anos em um único passivo, em uma única coisa, tá? Tem que ter um planejamento muito intenso por trás disso e que faça sentido para vocês, tá? Investir em ativos sem analisar para que é esse dinheiro. Como assim? Você pega o seu dinheiro e você não tem um plano claro para que é esse dinheiro. Você vai tirar de um lugar que você só está colocando por colocar e vai colocar em outro lugar que você só está colocando por colocar. Quando você não deixa muito claro o porquê desse investimento, a chance de você conseguir realmente acumular patrimônio para algum bem maior no futuro é muito baixo, tá? Você não tem uma inspiração para trabalhar mais para conseguir alcançar esse dinheiro, você não tem uma meta, um valor a ser alcançado. Então, eu coloco alguns exemplos aqui, por exemplo, você nomear, esse dinheiro aqui eu vou colocar em tal lugar porque é o meu dinheiro da reserva de emergência, porque eu entendi que é importante para tempos de crise, caso aconteça alguma coisa comigo. Esse outro dinheiro aqui, como eu só vou utilizar em 2029 em uma viagem, eu posso colocar nesse outro tipo de investimento aqui, que está rendendo mais, mas não tem liquidez. Então, entenda que se você tem um para que é um investimento, você consegue ter opções melhores de investimentos também, tá? Investir sem conhecer. Então, tirar o dinheiro da poupança e colocar em algum investimento que você desconhece totalmente os riscos e não analisa o período de carência ou prazo. Então, justamente da mesma maneira que as pessoas caem muito facilmente em pirâmides ou em apostas e tudo mais, é muito comum as pessoas também serem gananciosas na hora de escolher os investimentos, que acaba sendo quase que uma aposta. Como assim? Ela só vai colocar em algum investimento porque ela está vendo só a rentabilidade, que está rendendo muito, muito mais do que os outros, mas esquece de analisar a qualidade do banco, esquece de analisar a qualidade do investimento, esquece de analisar quando que é o vencimento, se esse vencimento é condizente com o planejamento desse dinheiro, tá? Então, investir sem conhecer nada, assim, do investimento também é uma outra armadilha muito ruim que pode colocar o seu patrimônio em risco, tá? Bom, então vamos aqui, né? O que que a gente pode fazer, então, quando a gente sai da poupança? Como que a gente pode, de uma maneira mais direcionada, buscar melhores opções para a sua carteira de investimento, para que o seu esforço, o esforço que você fez para colocar esse dinheiro na poupança, para que o dinheiro trabalhe melhor para você, trabalhe muito mais do que a poupança está trabalhando para você. Como que é uma forma mais direcionada, uma forma que minimiza, mitiga risco? Como que você pode fazer isso, tá bom? Então vamos entender um pouquinho esses pontos. A primeira coisa é entender. Bom, já que eu tenho dinheiro na poupança, já que desses 68% que investem, dos 50% em que investe, 68% deixa em poupança, o que que são poupança? Por que que ela é tão utilizada? Então, vamos partir desse princípio primeiro para a gente poder ter as outras opções. Primeiro ponto é que a poupança é um investimento de renda fixa. Como assim? Você vai ver sempre ela crescendo aos pouquinhos, tá? Então, ela não vai ter aquelas variações igual uma bolsa de valores, em que quando você olha o investimento pode estar negativo, com um rendimento menor do que o que você colocou, ela sempre vai estar crescendo aos pouquinhos ao longo do tempo, tá? O segundo ponto aqui é que ela é isenta de imposto de renda, que é uma das coisas que eu acho que atrai muitas pessoas, mas ela deve ser declarada
tributada no imposto de renda anual, tá? Na declaração do imposto de renda. Outro ponto aqui é que ela tem resgate imediato, ou seja, você pode pedir, né, ter acesso ao dinheiro a hora que você quiser, tá? Um pouco daqui, ela rende uma vez ao mês. Então, ela rende no aniversário da poupança. Então, se você colocar hoje é dia 10/9, você só vai ver uma diferença no valor desse patrimônio no dia 10 do 10, daqui a um mês, tá? É diferente de outros rendimentos de renda fixa, que às vezes é diário. Esse é uma vez ao mês. Ela tem a FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então tem aquela proteção até 250 mil, como se fosse um seguro do seu patrimônio, e 65% dos recursos aplicados na caderneta de poupanças precisam ser obrigatoriamente destinados ao mercado imobiliário. Então, também esse daqui é mais uma curiosidade, quando você investe, né, o seu dinheiro lá na poupança, o que que o banco faz com esse dinheiro? Então, ele empresta, ele destina para o mercado imobiliário em 65% das vezes, tá? Isso é mais por uma questão de curiosidade. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os rendimentos, que é um dos diferenciais benéficos quando você tira o dinheiro da poupança. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente tem duas regras, isso também é só para vocês terem um conhecimento da onde a maior parte da população deixa o seu dinheiro, tá? Então, como são os rendimentos das poupanças? Então, tem duas regras, que é a regra através da Selic, que ela é divulgada a cada 45 dias pelo Banco Central, e dependendo do valor que é divulgado, ela entra numa regra ou em outra, tá? Então, a primeira regra aqui é a regra dos 70%. Então, se a Selic estiver menor ou igual a 8,5 ao ano, o rendimento da poupança é equivalente a 70% da Selic mais TR, né, que é a taxa de remuneração. Então, assim, quando a Selic ela está baixando, está mais baixa, aí a regra, né, da remuneração da poupança é de 70% da Selic. Por exemplo, se a Selic hoje estivesse 4,5, a rentabilidade da poupança seria 70% de 4,5. Tá bom? Então, seria uns 3 e pouquinho, 2,8, 3 e pouquinho, tá? Então, é essa a regra. A gente teve essa regra mais ou menos lá para 2020, quando a nossa Selic chegou a bater 2%. Mas agora, que a gente está em épocas de altas taxas de juros, a gente está com essa regra aqui, que é a Selic acima de 8,5%. Então, como é que funciona essa regra de agora? Então, é um rendimento de 0,5% ao mês mais a TR, tá? Hoje está em torno de 0,57% mensal ou anual 7,24%. Isso daqui varia por causa da TR, tá? Então, essa é uma taxa de remuneração, ela vai variando. Então, hoje está mais ou menos anual em 7,24% versus a nossa Selic de hoje, tá? Bom, como que são as opções? Quais são as opções para a gente substituir a poupança? Então, se a maioria da população deixa em poupança, quais são as características que podem levar ela a deixar na poupança? Então, primeiro, são ativos de renda fixa. Tá? Então, para a gente entender como que é um substituto, a gente precisa pegar algo meio equivalente. Então, são ativos de renda fixa, ou seja, muitas pessoas deixam na poupança porque ela está mais linear, ela cresce aos pouquinhos ao longo do tempo, mas está sempre crescendo, não tem aquelas oscilações. Então, ela rende mais do que poupança. Então, para eu tirar da poupança, precisa render mais do que poupança. Você tem aquelas duas regras, se está rendendo em torno de 7,25, eu vou procurar algo que renda mais do que 7,25 ao ano, tá? Ela tem que ter liquidez imediata, ou seja, uma das vantagens da poupança é você ter acesso direto ao dinheiro, você poder resgatar a hora que você quiser. Então, a opção de substituição também é importante que tenha. E primeiro é decidir o que fazer com o dinheiro, tá? Então, às vezes você só joga o dinheiro na poupança, mas não sabe o que fazer. Então, a partir de agora que você vai tirar da poupança, você vai começar a colocar planos para esse dinheiro, porque é assim que você vai conseguir construir patrimônio, é dando nome ao dinheiro, tá bom? Primeira opção aqui que a gente tem para essa substituição de poupança é justamente o Tesouro Selic, tá? Então, para quem não conhece, o Tesouro Selic, ele investe no governo. Então, diferente do banco que você está investindo no banco, você deixa o dinheiro para o banco utilizar o seu dinheiro para
no caso da poupança para a maior parte do tempo em investimentos imobiliários, no Tesouro Selic, você investe no governo, tá? Um ponto aqui é que ele não possui FGC, então já pode acender um alerta para muitas pessoas. O que vocês têm que ter em mente é que assim, que o governo, ele é mais robusto do que bancos, apesar de não parecer, tá? Mesmo se você não concorde com um governo ou com outro, não vou investir nesse governo e tudo mais, é, se você está aqui no Brasil, se você tem contas em bancos, você está muito mais arriscado do que se você tiver conta em Tesouro, porque o Tesouro Nacional, quando está tudo ruim, está tudo quebrando, é o último que vai quebrar, tá? Então, quando você tem patrimônio em Tesouro, você está deixando, se você está nesse país, você está deixando num dos lugares que é mais seguro, realmente. Tem momentos certos para entrar, mas em via de regra geral, para esse tipo de caso, ele é mais seguro do que o banco, tá bom? Apesar de não possuir FGC. Então, ela não possui FGC, mas os bancos possuem FGC, mas tem mais risco, tá? Rende 100% do CDI, ou seja, independente de quanto que está a Selic, ela vai render 100% da Selic, mais ou menos, tá? Então, se a Selic hoje está 10,50, ela vai render em torno de 10,40, alguma coisa assim, é 0,1% a menos, tá? Então, esse 100% da CDI, vocês podem considerar igual 100% de Selic, ou pega a Selic menos 0,1%, tá? Sem entender muito bem, mas é só para vocês terem uma noção de rentabilidade. Então, vocês lembram que lá na poupança, hoje por ano, estava rendendo em torno de 7,24%? Olha quanto que rende o Tesouro agora, está rendendo 10,5%. Isso significa 43% acima da poupança. Ou seja, eu estou colocando um lugar que é mais seguro, que rende mais e rende 43% acima da onde eu estou deixando meu dinheiro agora, tá? Então, esses são pontos muito importantes. Como que funciona a questão de imposto? A imposto é a tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, quanto mais tempo você deixar, menos imposto você vai pagar. Se você deixar acima de 2 anos, você vai pagar o mínimo, que é 15%. E conforme você vai tirando antes, você vai pagando mais imposto de renda, que começa com 22,5% e vai descendo até 15% ao longo de 2 anos, tá bom? O IOF vocês vão pagar se vocês movimentarem esse dinheiro em menos de 30 dias, tá? E tem a taxa da B3, que é 0,2% acima de 10 mil reais investidos. Nossa, tem tudo isso de imposto, vale a pena? Gente, olha a diferença da rentabilidade. A gente está falando de uma rentabilidade de 43% acima da poupança. Então, o que vocês precisam observar é que é justamente aquele ponto que eu falei para vocês dos impostos de renda. Às vezes, um investimento que não paga imposto de renda, ele pode ser pior do que um investimento que paga ao longo do tempo. Nesse caso aqui, claramente, mesmo pagando todos esses impostos, ele ainda é mais vantajoso do que a poupança, porque ele rende muito mais, ele está rendendo 43% a mais, tá? Então, de 7,25, 7,5%, está rendendo 10,5%. Então, tem uma diferença muito grande de rendimento e mesmo com os impostos de renda, ainda vale a pena, tá bom? Outro investimento que pode ser uma substituição para você tirar o seu dinheiro da poupança são os CDBs com 100% do CDI e liquidez diária. Então, olha, gente, quando vocês forem pesquisar nos bancos de vocês, essas descrições aqui precisam estar bem claras, tá? Então, no mínimo 100% do CDI, que é o 100% da Selic, que é a taxa de juros atual, e com liquidez diária, ou seja, vocês podem resgatar o momento que vocês quiserem, tá? O que são CDBs? São certificados de depósitos bancários, eles são, quando você contrata um CDB, você investe em bancos, você possui
o FGC, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, o Tesouro tende a ser mais seguro, porque é o governo e tudo mais, mas se vocês optarem por bancos, por investir em bancos com 100% de liquidez, eu sugiro que vocês busquem bancos grandes, conhecidos e que tenham uma classificação boa de qualidade, tá bom? Rende 100% do CDI, então a mesma coisa, né? 43% acima da poupança. Então, ela é muito parecida com a Selic, tá? Então, esses CDBs, eles são muito parecidos em termos de rentabilidades com o Tesouro Selic. A diferença é que no Selic você investe no governo, no CDB você investe em bancos, na Selic você deixa seu dinheiro aqui no governo e não possui FGC, e aqui você possui FGC, tá bom? Então, essas são as diferenças. A parte de impostos é igual ao da Selic, também tabela regressiva do imposto de renda, IOF acima de 30 dias. Não tem a taxa da B3, diferente da Selic, tá? A Selic tem essa taxa da B3 aqui. Os CDBs não tem essa taxa da B3, mas, assim, o que é importante é justamente analisar a qualidade do banco. Então, gente, não tirem o seu dinheiro da poupança para colocar em qualquer banco só porque está pagando a mais para esse tipo de opção, tá? Investiguem antes, façam a busca. Em outras aulas eu falei para vocês sobre a qualidade, né, de como pesquisar a qualidade dos investimentos. Eu sugiro para vocês que vocês assistam, tá? Porque isso é de extrema importância e é o que pouquíssimas pessoas fazem. E por fim, uma última opção que eu trouxe aqui são os fundos DI. O que são fundos DI? São fundos de investimentos que investem ou em títulos públicos, que é o Tesouro, por exemplo, ou privados, que é você emitir crédito privados, atrelados aos principais indexadores, como CDI ou Selic, tá? Quando são fundos, eles não possuem FGC, tá? Então é um pouquinho diferente, é um fundo de investimento. Eu também já dei aula sobre fundos de investimentos, então esse é um caso, é uma opção, tá? E os fundos de investimentos não possuem FGC. O rendimento depende da performance do fundo. Então, ele está atrelado a esses indexadores, mas o rendimento depende da performance do fundo. Então, é importante vocês analisarem, quando vocês forem contratar, se vocês forem contratar, analisarem a lâmina para ver como que está a rentabilidade ao longo do tempo, se realmente está respeitando as características do fundo, tá? Eles possuem tabela regressiva de imposto de renda, então é a mesma coisa da Selic e do CDB, mas eles possuem aqui esse ponto aqui, que é o Come Cotas, que é a antecipação do imposto de renda em 15% em cima do rendimento, e isso acontece 2 vezes ao ano, que é maio e novembro, tá? Esse para mim é um ponto que, em comparação com os outros, é mais negativo. Pensa que todo o seu rendimento, 2 vezes por ano, ele vai ser comido por uma antecipação de imposto de renda. Então, isso acaba, na minha visão, impactando na performance ao longo do tempo. Possui também o IAF dos 30 dias e outro ponto que eu acho um pouquinho negativo é que possuem taxa de administração, tá? Eu pessoalmente não utilizo fundos DI. Tem muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm bastante patrimônio, que utilizam, mas para quem está começando, se você tem a opção de Tesouro Selic ou de um CDB de um grande banco, eu acho que vale a pena analisar antes de analisar um fundo, porque eles têm essas questões a mais de come cota, de taxa de administração. Então, para você que está começando, acho que não vale a pena colocar em algo que tem tantos impostos e tantas taxas envolvidas logo no começo, porque isso pode dificultar o crescimento do seu patrimônio, tá? E tem muito mais análises para ser feita para você investir num bom fundo. Aqui também é importantíssimo você analisar as lâminas e a qualidade do fundo. Então, esse daqui eu trouxe mais para fins didáticos, para vocês entenderem que existem e como que funcionam caso vocês se deparem, tá bom? Com isso.
Por fim, eu trouxe assim uma opção plus assim, mas não é bem uma opção, mas é algo que as pessoas estão utilizando muito, que são as contas remuneradas, tá? Então, o que que são essas contas remuneradas? São, por exemplo, você deixar o dinheiro numa conta corrente e ele render. Então, a gente tem algumas opções hoje, como o PicPay, Mercado Pago, o próprio Nubank. Então, essas são tipos de contas remuneradas de fintechs. Tá? Eles investem os valores proporcionais em títulos públicos. Então, essas contas remuneradas, elas não possuem FGC, tá? Elas são novas e um ponto de segurança que é uma regra é que eles investem em valores proporcionais em títulos públicos, tá? Mas ela não possui FGC. Não é um investimento, é um dinheiro de conta corrente que vai rendendo, tá? Então, diferente do investimento que você faz uma contratação, a conta remunerada você deixa numa conta corrente que está crescendo, tá? Então, não é um investimento em si. Um ponto negativo que eu trago aqui é que ela não tem históricos de falência. Então, por exemplo, se uma dessas fintechs acontecer algum problema e ela vir a falir, a gente não sabe como que vai ser os procedimentos para as pessoas que tinham dinheiro nessas contas de investimentos, tá? Então, não é muito claro como que vão ser as procedências, apesar deles terem valores proporcionais em títulos públicos, tá? E a questão dos impostos é a mesma coisa que a tabela regressiva e o IOF para 30 dias. Tem algumas contas remuneradas que não possuem o IOF, mas a maioria possui, tá? Então, assim, a conta remunerada eu recomendaria mais para aquele dinheiro que você ganhou o salário, assim, fez o salário e vai pagar uma conta daqui a 20 dias. Então, até você pagar essa conta, deixa rendendo, não vale a pena você investir para depois resgatar e pagar, tá? Então, para esse caso, beleza, vale a pena. Agora, não vale a pena, na minha visão, para você deixar para algo que é um investimento para você, para uma reserva de emergência, para uma viagem e tudo mais, pode ser um risco, é mais para um dinheiro de circulação, tá bom? Bom, vamos para um resumo agora sobre tudo que foi falado aqui de tirar o dinheiro da poupança, né? Como que a gente pode fazer? A gente falou um pouquinho aqui sobre os benefícios, né? Todos os benefícios que a gente pode ter, como não fazer de uma maneira errada para você não colocar o seu esforço em risco, mas como a gente pode ter essas substituições, essas opções de substituições. Então, vamos para um resumo aqui de como você pode tirar o seu dinheiro da poupança. Então, o primeiro ponto, antes de você tirar o dinheiro da poupança, defina para qual finalidade você quer o investimento. Lembre, se você tem o seu dinheiro carimbado, você sabe exatamente para que ele vai servir. Então, você vai conseguir escolher melhores opções, tá? Segundo ponto, analise as opções versus para que é o dinheiro. Por exemplo, reserva de emergência, você pode colocar num Tesouro Selic. O dinheiro para as contas do mês, aquela que você recebeu o salário e vai pagar uma conta no final do mês, você pode deixar numa conta remunerada. Ou para outras oportunidades, você quer juntar uma graninha para fazer um aporte maior em algum fundo, em comprar alguma ação, você pode deixar ele, por exemplo, num CDB de 100% do CDI de bancos de qualidade. Aqui é um exemplo, tá bom, gente? Então, sempre analise as opções e versus para que é o dinheiro. Deixe bem claro isso, porque aí você vai bater o olho na caixinha das contas remuneradas, você sabe que é para pagar conta. Você vai bater o olho no Tesouro Selic, você vai saber que é para reserva de emergência. Você vai bater o olho lá nos CDBs, você vai saber que é esse dinheiro que você está acumulando para comprar uma ação, tá? Então, tenha bem claro isso, das opções versus para que é o dinheiro. Analise o valor investido versus a cobertura do FGC. Como assim? O FGC ele é o Fundo Garantidor de Crédito para valores até 250 mil por CPF por instituição financeira. Ou seja, se você tem um patrimônio acumulado em poupança muito grande que ultrapasse esses 250, não coloque mais do que esse valor. Por exemplo, se você tem, sei lá, 300 mil reais, você quer investir, se você quer tirar da poupança, não coloque esses 300 mil reais em um único CDB.
você pode fazer uma partilha e deixar esse valor abaixo dos 250 para poder ter o dinheiro assegurado. Porque se você coloca os 300 mil e o banco vier a falir, você vai ser segurado em cima dos 250 e não em cima dos 300 mil mais o rendimento. Então, é de extrema importância a gente ter essa questão de, se vocês colocarem em algum lugar que tem cobertura de FGC, que seja abaixo de 250 para fazer o bom uso do FGC, tá? Diversifique o seu patrimônio. Então, se você já atingiu a reserva de emergência, invista em outras opções. Então, opções sem liquidez ou com uma maior volatilidade, com maior longo prazo. Por quê? Porque essas opções, quando elas são bem estudadas, é o que vão fazer com que o seu patrimônio possa se alavancar ao longo do tempo. Você está exposto a investimentos que não têm um vencimento imediato, que têm um vencimento maior. É com isso que você vai conseguir ter opções que rendam mais e vai fazer com que o seu patrimônio, a composição da sua carteira, vá crescendo mais ao longo do tempo, tá? Então, sempre busquem estudar e diversificar patrimônio. Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje sobre retirar dinheiro da poupança. Espero que ajude vocês, as pessoas que possuem dinheiro na poupança e já estavam pensando em tirar o dinheiro de lá, tá? São dicas que são muito importantes. Saia dessa porcentagem tão baixa, assim, tão alta de pessoas que deixam dinheiro na poupança. A gente só tem 50% da população investindo, e desses 50%, 68% deixa em poupança, que é um investimento que rende muito pouco, que tem pouquíssimos benefícios e que não vai ajudar você a construir patrimônio, tá? Então, se mexa assim, entre em ação e busquem outras opções. Aqui eu trouxe algumas, busquem essas outras opções para que você construa um patrimônio que vá crescendo ao longo do tempo, tá? Então, não seja dependente de governos ou sistemas falidos, faça seus aportes mensais, se pague primeiro, tá? E estude sempre, vá sempre aumentando o repertório de vocês para você construir o seu patrimônio ao longo do tempo, ter as melhores opções. Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês utilizem essas dicas e coloquem elas em prática e bora tirar o dinheiro da poupança. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até o próximo episódio da Escalada. Tchau, tchau.